Nesse vídeo irei contar minha jornada do meu primeiro jogo 3D feito em 8 dias. Estava eu explorando o submundo da internet, ou o mundo da internet, melhor falando, quando no YouTube me deparo com o seguinte vídeo: a primeira Game Jam do Todinho. Para quem não sabe, uma Game Jam, resumidamente, é um concurso de jogos onde os desenvolvedores iriam fazer um jogo com um tema definido em um curto prazo de tempo. Só que nessa Game Jam ele resolveu colocar algumas regras. O jogo não podia ser de plataforma e teria que ser um jogo com dinossauros e também com viagem no tempo. A minha ideia de jogo era um Half-Life com a câmera estilo Resident Evil. Era o que eu tinha na minha cabeça. E antes eu já tinha feito alguns jogos, porém nunca fiz um jogo 3D. Quando eu descobri a Game Jam, faltava apenas 8 dias para acabar. A primeira coisa que eu resolvi me focar foi fazer o inimigo. Eu ia fazer um sistema de detecção com Raycast. Bom, basicamente eu fiz um inimigo com o seguinte sistema. Eu me baseei no sistema de câmera que eu vi no YouTube, onde o cara basicamente faz a câmera, onde ela vigia ela tem um campo de visão, onde ela vigia uma certa área, e tem um Raycast. Quando você estivesse nesse campo de visão, o Raycast ia te seguir, e se tivesse algum objeto entre você e a câmera, ela ia detectar e ia parar de considerar você nesse campo de visão. Assim você não seria descoberto. O problema é que eu tentei aplicar isso para um inimigo que se moveria e também teria movimentos meio que aleatórios. Ele iria para lugares aleatórios como se fosse um NPC. Eu demorei cerca de 2 dias tentando fazer isso e não ficou tão perfeito, porque ficou vários bugs, mas fui tentando me adaptar de acordo. E testando 6 dias para a Game Jam acabar, eu resolvi finalmente ir para modelagem. Que foi bastante complicado. Primeira coisa que você vê quando abre o Blender é esse layout bizarramente difícil. Tem bastante informação na tela e bastante ferramentas. Isso é interessante porque mostra que ele é completo. Porém, me fez perder um dia tentando aprender a modelar. Não só um dia, como 2 na verdade, porque no segundo dia eu tentei texturizar. E eu ainda terminei a modelagem no segundo dia, e então passei o resto do dia tentando texturizar. Aí quando eu consegui texturizar, eu fiz mais outros modelos que ficaram bacanas até. No 5º dia da Game Jam, eu já fui fazer direto as animações, só que eu não ia fazer do zero. Na verdade, eu ia pegar do Mixamo. Eu ia tentar fazer o seguinte, porque eu nunca tinha feito. Eu tinha visto a galera usando Mixamo para pegar as animações e colocar no Unity. Só que no Unity é totalmente diferente do Blender. Então eu não sabia como fazer isso. Então meu objetivo foi fazer... E passaram 5 dias. No 6º dia, eu abri a Godot e fui tentar fazer o cenário inicial. O cenário inicial, eu resolvi pesquisar algumas texturas no Google e editá-las no Photopea, ficando com a resolução menor, como se fosse aquela baixa resolução, sabe? Foi até que de boa, eu fiz um grid, uns blocos de textura, cada um com textura diferente para cada parte do cenário. E ainda peguei, fiz uma animação, fiz tipo um elevador e uma porta. Esse cenário inicial. Eu demorei até que um pouquinho, porque eu não tinha certeza como eu ia fazer. Como eu disse, eu me baseei no Half-Life, então eu queria fazer uma cena inicial onde ia ter alguma explicação, só que tinha muito pouco tempo para ser feita. Bom, agora faltando só o cenário da floresta, que é onde ia ter os dinossauros. Isso é o seguinte: você ia entrar numa máquina e essa máquina ia lhe teleportar para essa floresta. Nessa floresta seria voltando no tempo, só que eu não consegui colocar isso tão bem explicado no contexto, então parecia só um teleporte, tá entendendo? E eu acho que esse foi um dos meus erros. Bom, eu bastei alguns modelos gratuitos na internet, inclusive o polis de 2 dinossauros que eu achei, e também de uma florestinha bem simplesinha, que eu gostei bastante. Bom, depois de importar os modelos, separei um por um, porque o modelo que eu peguei, ele era um cenário todo já pronto. Então eu fui pegando objeto por objeto para separar, para eu fazer meu próprio cenário, em vez de pegar aquele cenário já pronto. Bom, eu montei um cenário, não ficou tão bom, porque de primeiro eu não acertei isso, demorou mais ou menos um dia inteiro tentando fazer esse cenário. Em vez do cilindro, coloquei finalmente os dinossauros na textura. Fiz cerca de 2 dinossauros, só que só um tinha esse sistema inicial que eu tinha falado antes, um sistema de detecção. E aí, nesse cenário já montado, eu fiz um PathMap, ele desenhava o cenário no chão, que eu selecionasse, ele ia detectar todos os objetos que estivessem fora desse mapa.
que eu não tivesse selecionado. Aí ele conseguiria desenhar um caminho para os dinossauros seguirem, em vez de simplesmente andarem para a direção do player. Então ele ia desenhar um cenário detectando todas as possíveis colisões. Bom, depois de todo esse sistema, todo esse cenário já feito e desenhado, faltando apenas um dia, então eu tinha algumas coisas para finalizar. A câmera, tanto na floresta, tanto no cenário inicial. Foi aí então que eu tomei uma decisão que seria muito drástica. Ia simplesmente piorar o jogo, porém não ia piorar tanto. Como eu tinha pouco tempo e ainda tinha que colocar as músicas, o menu inicial tanto fazia uma capa, resolvi simplesmente ir pra facilidade. Peguei, coloquei uma câmera em cima do personagem e ficou essa bosta aí. Pois é, infelizmente não teve muito o que fazer. Como eu não tinha muito tempo pra programar essa câmera, eu deixei ela assim. Ela ia ficar na visão de cima como se fosse um, sei lá, GTA 1. Só que o maior problema ficou quando realmente você virava. Tipo, como a câmera eu coloquei só ela grudada no personagem, ela simplesmente girava junto. E como eu não tava com cabeça pra poder ajeitar aquilo ainda, eu falei, bom, vou deixar assim mesmo. Isso foi um grande erro. Agora faltava a missão principal. A missão principal seria você pegar uns objetos no cenário. Mosquito fossilizado dentro de uma pedra amber. Bom, eu coloquei mais ou menos 3 pedras para serem pegadas nesse mapa da floresta. E se você pegasse, ia acabar o jogo. Era simples assim. Então eu peguei, coloquei um objeto de colisão e coloquei simplesmente uma textura estática, onde ela simplesmente ia virar para sua direção. Isso facilitou bastante de tentar modelar uma pedra Amber 3D lá. Basicamente é isso. Vocês podem ver, a coisa que eu mais gostei com certeza foi a câmera do primeiro cenário e a trilha sonora, além de a ideia também, que é bastante bacana. Bom, e é isso aí. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Foi um vídeo que, sinceramente, teve muitos problemas para editar ele, tá? Foi bastante complicado, mas valeu cada segundo, obviamente. E o ponto principal que eu queria deixar aqui é: vocês acham que eu devia tentar terminar esse jogo? Eu queria tentar fazer até um certo final. Não exatamente teria muitas horas de jogo, porém você ia conseguir ter uma gameplay da hora só para brincar e eu iria colocar ele no portfólio. Vocês podem acessar o jogo pelo link na descrição e se tiver alguma atualização eu trago aqui. E é isso aí, espero que vocês estejam tranquilos e até uma próxima.